Mancini, boa noite. Como é que o senhor analisa, né, o resultado da atuação do Goiás hoje e também, ao mesmo tempo, a atuação da arbitragem? Pelo menos na Band News, houve um pênalti claro em cima do Jajá que não foi dado na etapa 1. Enfim, eu queria a sua avaliação do jogo, da atuação do Goiás e também a avaliação da atuação da arbitragem. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi um jogo dificílimo, né? Eu, sinceramente, às vezes a gente empata um jogo como esse e normalmente a gente só dá valor ao empate a hora que você perde a partida, né? Mas hoje a gente dá valor porque foi um jogo difícil que nós lutamos até o final e a gente mereceu porque jogou bem, porque foi um bom jogo nosso, né? E infelizmente a gente saiu atrás e perdeu inúmeras oportunidades de gol, um pênalti desperdiçado, mas em termos de criação, de evolução, eu vi o Goiás numa noite bem inspirada. Faltou, logicamente, aquele último passe, aquele último chute, aliás, não último passe, último chute, uma finalização mais acertada para que a gente chegasse a mais uma vitória. Sobre o árbitro, todos os jogos que nós temos feito em casa, as equipes vêm para cá para realmente não deixar o jogo fluir, né? Então esse eu acho que é um ponto que a arbitragem tem que ficar atenta. Toda hora o jogo para, né? E o árbitro ele hoje adotou uma postura de marcar as faltas e tudo mais. Então o Remo fez o gol cedo e acabou de certa forma tendo controle nesse sentido de parar o relógio toda hora, de parar o jogo, enfim. Esse lance específico do pênalti fica difícil, eu ainda não vi os lances. De onde eu estava ali, eu ouvi algumas pessoas dizendo que acharam que foi pênalti, né? Mas eu ainda não tive a certeza. O outro pênalti, é claro, a bola bate na mão, deu para ver até no telão, enfim, né? Eu acho que o mais importante é que a gente feche o primeiro turno com uma pontuação que nos dá a chance de ganhar simbolicamente, óbvio, esse título do primeiro turno, mas sabendo que tem muita coisa ainda para ser feita no segundo. Mancini, Caio Bonif da Rádio Bandeirantes. Nos últimos jogos do Goiás no estádio Ele Pinheiro, é claro, por jogar em casa o Goiás se lança muito ao ataque, e o que a gente percebe é contra o Atlético, contra o Criciúma, hoje muito espaço nos lados, né? O Goiás acaba recebendo muito perigo com contra-ataques pelos lados do campo. Os laterais sobem, às vezes fica marcando em linha, às vezes o Gonzalo não abre ali no lado do campo. Queria que você avaliasse um pouquinho essa situação nesses últimos jogos aqui no estádio Ele Pinheiro. Olha, eu tenho uma parte do jogo, metade do jogo eu estou ali vendo exatamente isso, vendo a linha, e realmente isso tem acontecido. O nosso time é um time que busca o gol incessantemente, é um time que joga para frente, que joga com as linhas altas, teve inúmeras oportunidades de gol. Nós tivemos 29 oportunidades de gol, isso é muita coisa para um jogo de futebol, mas corre riscos, essa é a verdade, e vai continuar correndo a partir do momento em que, por exemplo, os atletas não se acostumarem com a entrada de alguns atletas que estão jogando hoje. Por exemplo, o Moraes é um lateral ofensivo, o Lepo é um lateral ofensivo também. Então nós temos que ter um equilíbrio nisso daí, entre a subida de um, a subida do outro. Nós não podemos subir com os dois jogadores, com os meias, com o volante, porque logicamente a gente vai deixar espaços atrás. O Remo veio e eu abordei isso antes do jogo, que a estratégia do Remo era uma equipe que ia tentar ter a posse de bola baixa para atrair o nosso time, para tentar jogar nas costas da nossa linha de zaga. Por quê? Porque eles têm jogadores que fazem bem isso daí. O Pedro Rocha é um especialista nisso, o Marrone também o Janderson, que entrou no segundo tempo, também mas quando a gente começa perdendo o jogo, porque até a gente tomar o gol do Remo, nós tínhamos todas as ações do jogo, e a equipe vinha muito bem equilibrada. A gente perde uma bola e automaticamente essa bola é lançada para o Pedro Rocha
num ponto futuro, com muita felicidade do passe, ele acabou entrando, acabou fazendo o gol, e eles tiveram umas 2 oportunidades assim no segundo tempo também. Então, eu também vi dessa forma. A gente jogou um pouco exposto hoje, a gente tem que buscar um pouquinho mais de aproximação para que isso não ocorra, mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir que uma equipe ofensiva vai correr riscos, né? Ainda mais quando eu faço as alterações na segunda etapa e acabo tirando alguns atletas de contenção, e curiosamente quando eu fiz isso, o Remo parou de ter os contra-ataques. Mas enfim, acho que é a gente buscar o equilíbrio, mesmo sabendo que isso pode acontecer ao longo do campeonato. Mancini, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse lance capital do jogo, né? Que foi o pênalti ali que o goleiro Rangel acabou defendendo. Você chegou a ver o lance depois? Você acha que o Rangel realmente se adiantou? E o Tadeu, ele segue prestigiado como cobrador oficial de pênalti do Goiás? Que parece que teve até uma indecisão ali entre ele e o Rato. Não teve indecisão. Essa é uma maneira que eles têm usado hoje. Um atleta pega a bola para que todo mundo acha que é ele que vai bater, depois entrega para o outro, enfim. O Tadeu segue como batedor de pênalti. Eu sinceramente nunca vi na história do futebol alguém que não tenha perdido pênalti, batedor de pênalti que não tenha perdido. Quando você vê, por exemplo, um atleta indo lá e batendo com uma cavadinha ou de uma forma despretensiosa, é uma coisa, mas ele não, ele tentou fazer o gol. Aí teve méritos também do Rangel. Eu vi uma foto, eu não vi o lance ainda, mas eu vi uma foto que dá a impressão que ele tira os 2 pés da linha e que o pênalti deveria ter voltado. Mas são lances que, assim, logo após a partida fica difícil a gente pontuar com certeza. Eu teria que ver, analisar, ver por vários ângulos para ter certeza aqui na minha resposta. Mas ele segue como batedor, sim. Ô Mancini, satisfação, hein? Satisfação. Bom dia, quase 1h da manhã. Eu quero te perguntar sobre o que aconteceu hoje de tantas oportunidades e o gol não sair, principalmente no primeiro tempo. Se você vai falar para os jogadores que no segundo turno isso não pode acontecer, já que a tendência é ter um segundo turno com jogos mais equilibrados. Nesse primeiro turno foram pouquíssimas goleadas. O que aconteceu ontem no Avaí e Botafogo foi uma exceção. Então eu te pergunto, você vai cobrar ou pedir mais capricho nas finalizações? Teve aquele lance do Jajá para o Anselmo Ramon, poderia finalizar, voltou para o Jajá e não saiu o gol. Então serve de cobrança para o segundo turno criar e fazer? Olha, nós já fizemos essa cobrança agora no vestiário, né? Porque quando acaba o jogo a gente faz a roda da oração e ali eu comento algumas coisas, e uma delas foi exatamente isso. Achei que o Goiás hoje foi um time ansioso na hora de finalizar. E para todos nós que já estamos há bastante tempo no futebol, tenho certeza que vocês também estão, o gol ele não pode ser feito de qualquer maneira. O gol é uma assinatura, é uma obra de arte que você está assinando. Então, por mais que você faça uma jogada bonita ou rápida, com velocidade e tudo mais, na hora de você fazer o gol, você tem que ter a calma necessária porque tem alguém ali que quer tirar o gol, que quer defender. Então eu acho que hoje o Goiás foi ansioso demais, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos chances claras de gol, como em outros jogos a gente não havia tido, mas infelizmente o nosso último chute foi muito abaixo do que todo mundo esperava. Vamos corrigir isso, sim, mas eu também vi outras coisas muito significativas. Eu vi um time hoje muito mais maduro, com a bola nos pés, que usou a velocidade muito bem realizada no primeiro tempo, melhorou com a chegada de mais atletas dentro da área, e quando foi se aproximando do final do jogo no segundo tempo, aí a ansiedade de novo bateu a porta, porque nós sabíamos que o empate nos daria, entre aspas, ali uma possibilidade até de buscar a vitória depois no finalzinho, e a gente empatou muito no final do jogo. Mas essa ansiedade ela tem que ser controlada para que a gente possa melhorar aí a performance
nesse segundo turno. Boa noite, Mancini. E aí, até pela maneira que foi também, com gol nos acréscimos ali, e ali você já tinha arriscado, tirado até um zagueiro, colocado mais o atacante, né? O time foi para cima mesmo e foi premiado com esse gol. Então, pensando por aí, né? Que aí abre 2 pontos do vice-líder, abre 7 do Remo, que é o 5º colocado. É um empate que pode ser considerado com sabor de vitória, até porque o Remo teve oportunidade para matar o jogo ali logo também, né? Com o Matheus Davó, com o próprio Janderson também erraram os gols, umas chances muito claras ali. Então é para ser comemorado esse empate no encerramento do primeiro turno. Olha, não tenha dúvida, porque foi um jogo difícil, onde a gente fez, no meu entender, um belíssimo jogo, mas infelizmente a gente pecou nas finalizações. Mas é um ponto que tem que ser muito comemorado, porque talvez esse seja o ponto que lá no final nós vamos agradecer por ter tido. Existem jogos e jogos. Hoje nós até demos sorte em alguns lances, mas quando a bola sobrou para fazer o gol, para buscar a vitória, a gente ficou devendo. Então, por isso, esse ponto tem que ser muito comemorado. Hector, da Rádio Universitária. E eu gostaria que fosse avaliada a performance do Wellington Rato e do Wesley Garcia. O Wellington, que atuou mais como meio, lançando bola no ataque. O Wesley, que entrou, embora não tenha dado o passe principal, ele que deu o passe para o William Lepo, que mandou na área e ocasionou o gol de empate no empate entre Goiás e Remo hoje. Olha, o Rato, ele é um atleta tão especial dentro do nosso elenco, que ele é utilizado em várias funções, né? Ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar por dentro mais avançado, encostando no atacante. Hoje ele fez uma função como segundo homem de meio campo muitas vezes, e no final do jogo, a hora que eu fiz as substituições, ele veio jogar como primeiro volante. Então é um atleta que me dá uma estabilidade, esteja onde ele estiver. E o Wesley é um cara leve, é um cara insinuante, que busca o drible, que entrou já no final do jogo. Ele não teve tanto tempo para mostrar, mas também é um atleta que está inserido dentro do nosso jogo. E tem outros atletas também, não só os dois, mas a entrada de todos aqueles que participaram do final do jogo, eu acho que acrescentaram naquilo que foi a partida e nesse empate, nesse nosso ponto conquistado. Mancini, novamente um intervalo curto, né, entre os jogos, por isso que eu já vou te perguntar sobre esse próximo compromisso. Como que você já enxerga esse próximo jogo, projetando a partida contra o Amazonas? Olha, é um jogo fora de casa. Hoje chegou a informação que a gente jogará na Arena Amazônia, e que para nós, eu acho melhor jogar lá, porque é um estádio amplo, é um estádio Copa do Mundo, enfim. Agora, o Amazonas atualmente não é o Amazonas do primeiro turno. É uma equipe que melhorou nas mãos do Zanardi, é um time que tem jogado bem. Assisti os 2 últimos jogos deles, melhoraram muito. Hoje é um time mais equilibrado, que chega bem à frente, que finaliza, que tem uma estrutura boa de marcação. Então certamente vai ser mais um daqueles jogos difíceis que a Série B normalmente apresenta para a gente, né? O equilíbrio nessa divisão é muito maior do que em qualquer outro campeonato. Então, por isso, serão jogos onde a gente vai ter que ter uma postura realmente, se quiser sair vencedor, uma postura firme de uma equipe que quer realmente ser campeã, buscar o acesso. E esse tipo de jogo é um jogo importante para a somatória de pontos. Boa noite, Mancini, Milena da TV Goiás, com perguntas dos torcedores. Eu separei uma primeira aqui, que mais de uma pessoa perguntou. Fred Correia, Davi Aires, Mancini, para você, qual foi o erro principal do Goiás para não sair com a vitória hoje? Eu acho que a gente pecou nas finalizações, porque nós tivemos várias oportunidades, a equipe criou bastante, chegou bem à frente, teve várias finalizações, alguns lances até no primeiro tempo, né, que o estádio inteiro achou que a gente marcaria o gol, e infelizmente isso não aconteceu. Então eu acho que nós acabamos pecando nas finalizações. Eu acho que o rendimento da equipe hoje foi um bom rendimento. Pena que a gente não chegou ao gol antes, né? Nós só empatamos no final. Se de repente a gente tivesse empatado antes, talvez a gente estivesse até falando de mais uma vitória dentro de casa.
e aí até abre espaço para a pergunta do Ricardo, você acha que faltou mais ênfase nesse último passe? Como que o Goiás vai trabalhar isso durante a semana? Olha, nós temos pouco tempo até o próximo jogo, né? Não sei se vai dar tempo de fazer muita coisa em cima especificamente disso. Eu acho que não foi o último passe, foi a finalização. Nós até tivemos um bom último passe. Várias vezes a equipe chegou dentro da área com várias finalizações de quase dentro da pequena área, mas infelizmente a gente acabou pecando. Isso é muito, logicamente, que se deve fazer no treinamento, mas também é muito do estado emocional do atleta. Às vezes o atleta está ansioso, está buscando ali o espaço dele na equipe e ele acaba dentro dessa ansiedade finalizando um pouquinho antes do tempo, e às vezes se ele esperasse um pouquinho mais, a chance seria até um pouquinho melhor aproveitada. Então isso também dá para se corrigir alguma coisa, mas também é importante a gente analisar o emocional do atleta, o quanto ele estava ansioso naquele momento para finalizar. Beleza, gente, está finalizado.